Na primeira aula, nós vamos tecer o corpo do cupido. O corpo dele é tecido de cima para baixo. A gente começa aqui no pescoço, aí tem uma sequência de aumentos, desce, separa os pontos e tricota as perninhas uma de cada vez. Depois a gente levanta os pontos e tece a cabeça. Tô aqui com o fio que eu escolhi para fazer o corpinho e agulhas de tricô número 3. E eu vou começar montando 12 pontos na minha agulha de tricô. Não precisa deixar o fio para costura aqui, porque a gente não vai precisar dele, não tem costura aqui no pescoço. Então eu monto 12 pontos. Não precisa apertar esses pontos, tá? Pode fazer eles bem prontinhos. Então eu dou um nozinho aqui, para não escapar o meu primeiro ponto. E eu vou tecer todos esses 12 pontos aqui em ponto meia. Depois de tecer todos os pontos em meia, nós vamos montar o laço mágico. E vamos dividir os pontos ao meio, serão 6 pontos de cada lado. Divido os pontos e eu puxo o cabo aqui do meio. Vou voltar eles nas agulhas. E deixo todo mundo bem bonitinho aqui, organizadinho. Não pode ficar torcido. E o fio que vem do novelo sempre vai estar na agulha de trás. Se por um acaso acontecer dele tá na agulha da frente, organiza os pontos que provavelmente eles estão torcidos, tá? Aqui eu uso esse fio como marcador, para identificar que esse aqui é o meu início, sempre que esse fio estiver aqui na frente, virado para a ponta da agulha. Quando ele estiver aqui atrás, virado para o cabo, é minha meia volta. Sempre que ele voltar aqui, nessa posição, é uma volta inteira. Mas você pode usar um marcador, sempre colocando na agulha e antes de puxar para fazer as metades. Daí sempre que o marcador estiver aqui no cabo, é meia volta. Eu vou usar o marcador depois. Agora eu vou usar esse fio aqui como guia. As rodadas 3 e 4 são em ponto meia mesmo. Não tem nem aumento, nem diminuição. Esse primeiro ponto aqui, ele é meio chatinho. Eu puxei a minha agulha de trás e agora eu vou tecer o meu primeiro ponto. Eu seguro bem apertadinho os dois aqui, ó, para tecer o meu ponto meia. Daí ele vai diminuir aquele espacinho que fica aqui. Mas é super comum nos primeiros pontos ficar o espacinho, tá? Não tem problema. E eu vou tecendo em meia. Meia volta. Vou virar. Puxar a minha agulha. Arrumar os pontos. O fio sempre por trás, por cima, esse fio que vem do novelo, para ele não embolar. Ó, de novo. Segurar bem seguradinho e vou tecer. Então as rodadas 2 e 3 são assim, em pontos meia. Terminei a terceira rodada. Aqui dá para contar, tenho 3 vezinhos. Agora eu vou fazer a quarta rodada, que ela tem aumentos. Os aumentos são repetitivos dos dois lados. E a sequência é assim, ó. Primeiro eu vou tecer 2 pontos meia. Então eu vou fazer um KLL. Um KLL é um aumento feito no segundo ponto abaixo do ponto da agulha da minha agulha direita. Primeiro ponto embaixo da agulha, segundo ponto embaixo da agulha. E eu vou levantar a perninha esquerda. Essa primeira que aparece aqui. Essa daqui é a perninha direita e essa daqui a perninha esquerda. Eu vou levantar ela e vou colocar na agulha. Não precisa torcer ela nem nada, eu só simplesmente levantei e coloquei na minha agulha esquerda. E eu vou tecer ela pela perninha de trás em ponto meia. Vai ficar esse Vzinho maior aqui. Os próximos 2 pontos são em meia.
E agora eu vou fazer um KLR. O KLR é feito na perninha direita do primeiro ponto abaixo da agulha, da minha agulha esquerda, ó. Pontos na agulha, primeiro ponto abaixo da agulha, perninha direita. Levantei e coloquei ele na agulha. E eu vou tecer ele em meia. Os últimos 2 pontos também em meia. Aumentei 2 pontos aqui desse lado. Eu tinha 6, agora eu tenho 8. E eu vou repetir aqui do outro lado. 2 pontos meia. O KLL. Dois pontos meia. O KRL. 2 pontos meia. Fiquei com um total de 16 pontos aqui na minha agulha. Agora, as rodadas 5 e 6 são somente em pontos meia. Não tem nenhum tipo de aumento nessas duas rodadas. Então, assim, deu para perceber que ele já começou a abrir um pouquinho por causa dos aumentos. A rodada 7 também tem aumentos. E sempre vai ser os 2 primeiros pontos do início vão ser em meia. Então, fazemos um KLL. Depois do KLL, os próximos 4 pontos vão ser em meia. Sobrou 2 pontos aqui. Então, eu vou fazer um KRL. E os últimos 2 pontos em meia. Agora eu vou repetir a sequência aqui do outro lado. 2 pontos meia. KLL. 4 pontos meia. KRL. Percebeu que a rodada 7 foi quase igual à rodada de número 4? Só aumentou a quantidade de pontos aqui entre os aumentos? Então, é assim que vai seguir as próximas 2 rodadas de aumentos. E essas 2 rodadas, elas são intercaladas por 2 rodadas de ponto meia. Eu vou deixar a descrição dessas rodadas aqui na tela. Finalizei a minha sequência de aumentos. Eu parei aqui na rodada de número 13. E o total de pontos aqui é de 28. E então acabou a nossa sequência de aumentos aqui do corpo. Agora nós vamos trabalhar somente em pontos meia das rodadas de número 14 até a rodada de número 25. E aqui eu vou colocar um marcador, ó. Trabalhei uns 4 pontos aqui da minha rodada 14. Eu vou colocar o marcador. Eu sei que aqui é a minha rodada 14 e eu faço a contagem de rodadas a partir do marcador. Fica mais fácil, não precisa ficar contando desde o início. Mas você também pode usar um contador de pontos manual ou um aplicativo de contador de pontos, ou de contador de pontos não, contador de rodadas. Ou pode ir anotando num caderninho para facilitar, não precisar voltar e contar desde o início depois. Finalizei a rodada 25 e é assim que está até agora. Então, vamos separar os pontos para tecer as perninhas do nosso anjinho. Então, a rodada 26 é assim, ó, é uma rodada diferente. Nós vamos tecer
4 pontos meia. E vamos arrematar 6 pontos. E aí, com meus 4 pontos aqui na minha agulha direita, vou trabalhar o próximo e o próximo. Vou puxar um de trás por cima do da frente. Trabalho o próximo, puxo o de trás por cima do da frente. Trabalho o próximo, de trás por cima do da frente. Aqui eu já teria os 4 pontos, mas eu ficaria com um ponto sobrando. Então eu arremato mais um ponto. São 4 pontos contando com o ponto que fica na agulha da mão direita. Eu vou tecer os próximos 3 pontos em meia. Vou virar e vou repetir a mesma coisa do outro lado. Ter os primeiros 4 pontos. Arrematar 6 pontos. E tecer os últimos 3 pontos em meia. Então, aqui agora eu fiquei com as 2 perninhas. Então, agora nós vamos tecer elas. Aqui na descrição do vídeo e também no PDF, eu deixei o link para uma outra aula ensinando a tecer as 2 perninhas de uma vez só, tá? Quem quiser testar esse método, é só assistir aquela aula e aplicar para esse tanto de pontos aqui, para a quantidade de rodadas necessárias para formar a perninha aqui do nosso anjinho. Aqui eu vou tricotar elas uma de cada vez. Então, ó, agora a rodada 27. Eu vou tecer os meus 4 pontos. E agora esses 8 pontos eu vou colocar num fio de segurança. Finjo que eu vou tecer um ponto meia. Coloco o meu fio de segurança e puxo. Posso puxar ele até o final. Coloquei os 4, agora eu vou virar. Puxar todo mundo aqui pra minha agulha. O do meu novelo fica bem quietinho aqui. E eu vou colocar no meu fio de segurança esses próximos 4 pontos. Fiquei com os últimos 4 pontos aqui e ele automaticamente formou um mini laço mágico. Então, agora eu teço em pontos meia esses últimos 4 pontos. Agora eu vou seguir tecendo em ponto meia das rodadas 28 até a rodada 51, que ela vai formar a primeira perninha aqui do nosso anjinho. Fiz as 51 rodadas aqui da primeira perninha. Agora eu preciso tirá-las da agulha, então eu corto o fio com uma sobra de uns 20 centímetros, 15 centímetros, não precisa ser muito grande não. E eu vou pegar uma agulha de tapeçaria para passar esse meu fio por dentro dos pontos. Eu vou passar, o meu fio tá vindo lá de trás e eu vou seguir o sentido dele, né? Eu vou passar primeiro esses pontos aqui da frente, puxar a minha agulha e passar aqui nos pontos do outro lado. Não precisa ajustar agora, tá? Fechar aqui, porque nós vamos colocar enchimento aqui nessa parte da perninha, né? Então vamos usar esse espaço aqui. Se fechar e depois para abrir fica muito chato. Agora vamos fazer essa segunda perninha aqui, né? Aqui o meu fio de segurança. Eu guardei ele aqui dentro para ele não atrapalhar.
Agora eu vou colocar os meus pontos na agulha. É importante que as duas agulhas, as pontas estejam viradas para o centro do corpinho. Para o fio que a gente emendar aqui, ele ficar virado aqui para essa parte onde a gente vai fazer a costura, que a gente já vai aproveitar esse fio para fazer a costura. Então aqui são 4 pontos em uma agulha, 4 pontos em outra agulha. Eu vou puxar aqui para o cabo da agulha os pontos para facilitar aqui e puxar o fio de segurança. Ó. Estão aqui os meus pontos. Agora eu vou pegar o meu fio e vou deixar uma sobra de mais ou menos uns 20, 25 centímetros para fazer uma costura bem confortável. Vou puxar a minha agulha lá de trás e vou tecer o meu primeiro ponto em meia. Não tem problema agora o fio vir aqui da frente, tá? Uma ponta vai ficar. Deixa ela aqui atrás. Depois coloca ela aqui dentro do brinquedo para ela não atrapalhar o feitio da perna. E vou passar por todos os meus pontos. Essa rodada aqui, a gente conta ela como ela sendo a rodada 27. Os outros 4 pontos. Agora, nós vamos começar a tecer novamente a sequência de rodadas da 28 até a rodada 51. Mas antes disso, para não atrapalhar esse monte de fio que tá aqui, ó, esse fio, que é o fio da costura, a gente põe aqui dentro. Não tem problema se esse primeiro ponto ficar frouxinho, depois a gente arruma ele na hora de costurar. E essa perninha também a gente consegue dobrar, colocar ela aqui dentro. E daí só fica com esses pontinhos aqui para tecer. Agora é só repetir as rodadas 28 até a 51. Finalizei a segunda perninha e a gente tira os pontos da agulha igual ao que fizemos na primeira. Então esse é o corpinho do nosso anjinho.